Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero deixar aqui a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 10, versículo 46 ao 52, que fala sobre o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que quereis que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa palavra de Deus está em Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52, que fala sobre o cego de Jericó. A passagem de Marcos capítulo 10, versículo 46, que introduz a cura do cego Bartimeu, oferece uma rica reflexão sobre a condição humana e a busca por salvação. E saíram de Jericó, e ao sair ele e seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Marcos 10, 46. Este versículo nos apresenta Bartimeu em uma situação de total vulnerabilidade. Ele era cego, mendigo, e estava à margem da sociedade, sentado junto do caminho. Essa imagem simboliza a condição espiritual de muitos cegos para a verdade, dependentes da caridade alheia e afastando do caminho que leva a Deus. A cegueira de Bartimeu não era apenas física, mas um reflexo de uma humanidade que, sem a luz de Cristo, permanece na escuridão. A localização é igualmente simbólica. Jericó era a última cidade antes de Jerusalém,
o destino final de Jesus, Bartimeu, à beira da estrada, estava perto da passagem da salvação, mas ainda incluindo a reflexão central do versículo e da narrativa subsequente e a iniciativa da fé. Embora cego, Bartimeu ouviu que Jesus de Nazaré estava passando. Esse ouvir representa o despertar espiritual, a percepção de que a oportunidade de uma vida transformada estava próxima à lição. Para nós é clara. O primeiro passo para a cura e o discípulo é reconhecer nossa própria cegueira e limitação com persistência e humildade. Clamar por Jesus, a nossa capa, pode ser o atentado da nossa miséria, ou o orgulho que nos impede de pedir ajuda. Precisamos nos despojar dela e correr ao encontro de quem pode verdadeiramente nos fazer ver. Bartimeu nos ensina que quando Jesus passa, é um momento de agir com fé inabalável. Aqui nós vimos que Jesus ia passando e o cego Bartimeu ouviu falar que Jesus ia passando naquele local. E ali estava incluindo não só a cegueira física, mas a cegueira espiritual. E foi despertado. O cego Bartimeu foi despertado tanto fisicamente como espiritualmente. Porque quando Jesus curava, ele também salvava. Ele falava: vai, a tua fé te salvou. Olha a importância da fé e do despertamento espiritual. Bartimeu, ele queria ali ver, ele queria enxergar somente fisicamente, mas Jesus dá mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Então, Jesus tanto curou ele fisicamente, como curou ele espiritualmente. Então, não perda tempo. Se você precisa de ajuda e você já fez de tudo e você não resolveu o seu problema, faça que nem o cego Bartimeu. Vá procurar Jesus. Se chegue ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus se chega a você. E Jesus, ele dá mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele sabe da minha necessidade e da sua necessidade. Não vamos ser orgulhosos, vamos ser humildes. Porque aqui ele clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos começaram a mandar ele se calar. Mas quanto mais eles mandavam,
ele se calar, mais o cego Bartimeu clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui nós vimos que não há nada fácil. Tudo que nós vamos fazer tem impedimento. Aqui queriam impedir o milagre do cego Bartimeu. Mas o cego Bartimeu não olhou e nem ouviu palavra de estranho. Ele ouviu realmente a palavra de Jesus. Ele estava determinado. Ele não queria saber se ele estava incomodando alguém, se ele estava falando alto ou baixo. Ele queria era ser curado. E ele foi buscar ao Senhor Jesus Cristo determinado. E ele foi curado fisicamente e também espiritualmente. É isso que nós temos que fazer. Não temos que olhar para quem está do nosso lado, que queira nos atrapalhar a nossa caminhada com Jesus. Siga em frente, busque a Jesus, porque só Ele tem a vida eterna. Tanto Ele cura você espiritualmente como fisicamente. E a vontade de Jesus Cristo, o que Ele quer é nos salvar. Todo aquele que reconhecer Ele, que se chegar a Ele e reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador da sua vida, será salvo. Preste muita atenção nessa reflexão. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e todo dia estou aqui colocando um vídeo, palavra de Deus, para a nossa reflexão e a nossa meditação. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz.